Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Maicon surpreende, recusa a proposta do Flamengo e decide ficar no Corinthians. Essa tem que respeitar, hein? Também tem o novo time de Matias Rojas e toda a situação envolvendo o Paraguai. Eu vou te contar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Como vocês podem ver, eu não estou no meu habitat, não estou no meu estúdio, não estou na minha casa, não estou na Band, eu estou de viagem, férias com a família e como sempre eu procuro um espacinho aqui para poder gravar um vídeo para vocês e poder atualizar a galera sobre tudo que está acontecendo. Me chamou muita atenção, passei o dia rodando de carro, né? Mas me chamou muita atenção essa recusa do Maicon para o Flamengo. A gente está falando de um time que está disputando muitos títulos, que tem um poderio financeiro muito grande, que tem inclusive a prerrogativa de chegar no seu clube detentor dos direitos e tirar o jogador de lá, mas tudo dependia do atleta, tudo dependia do jogador. E esse foi o detalhe, o Maicon resolveu ficar no Corinthians. E aí, quando o jogador quer, gente, não adianta, não tem conversa. O Flamengo procurou o Shakhtar Donetsk, que tem os direitos do Maicon, fez uma proposta de 6 milhões de euros para adquirir em definitivo o jogador num contrato de 4 anos. Tem lá o Tite, que é um técnico que já trabalhou com o Maicon, que o Maicon conhece e tudo mais, e que teria um potencial de crescimento muito grande, né? O Flamengo está com uma questão aí do Alan, por exemplo, que contratou junto ao Atlético Mineiro, que está machucado, o Thiago Maia está perdendo espaço, podendo ser negociado com o Inter, eles estão procurando esse volante, esse jogador. E o Maicon cairia como uma luva, pelo menos como uma alternativa, né, nesse grande elenco que o Flamengo está montando. Pois bem, o Maicon resolveu não aceitar. Ele tem um contrato de empréstimo do Shakhtar com o Corinthians até o final desse ano. Ele optou por continuar nesse contrato de empréstimo ao ir em definitivo jogar no Flamengo. Gente, é um negócio que a gente precisa entender de que forma aconteceu. Porque a gente está falando, a gente sabe, de um jogador muito identificado, que quer dar certo no Corinthians, mas que sofreu muito desde a sua chegada nessa passagem dele. Por conta de lesões, ele mesmo citou que veio de um período de guerras, né, entre a Rússia e a Ucrânia, ficou sem futebol lá um bom tempo, ele chegou aqui no calendário brasileiro e aí, por conta da sequência de jogos, acabou machucando. Também a gente precisa entender o contexto do Corinthians no ano passado, com uma série de mudanças de comissões técnicas e medidas turbulentas da diretoria, o clube vivendo uma fase terrível e é óbvio que ele também teve dificuldades. E aí hoje, nesse momento, eu ouso dizer que ele vive o seu melhor momento desde que ele voltou, sob o comando do Antônio Oliveira. E ele apostou nisso, provavelmente. Mas não só isso, né? Pelas informações, ele também conseguiu acertar, juntamente dos seus empresários e com os dirigentes do Corinthians, o acerto de pendências que o clube tem com o jogador. Vejam só, com quem o Corinthians não tem pendências, né? E você pode até estar pensando assim, não, então não é que ele resolveu ficar no Corinthians e recusou o Flamengo, é porque o Corinthians devia dinheiro para ele. Tá bem, gente, mas em algum momento o Corinthians ia ter que pagar. E ele estaria indo para o Flamengo ganhar mais, talvez, com uma outra perspectiva de carreira, ficar sem receber ele não ia. Então, quando ele opta em permanecer no Corinthians, eu valorizo sim, porque aí ele senta com os caras e fala, porque também, né, ele merece receber, como todo mundo que trabalha. Gente, a gente tem essa pendência aqui, são 11 direitos de imagem que o Corinthians deve para o Maicon. O clube se comprometeu em pagar, em acertar tudo isso. Com isso, o Shakhtar, até por uma contrapartida, ampliou o seu contrato, o contrato de vínculo que tem com ele até o fim de 2026. Resta saber se ao final desse empréstimo, mais um, né, que o Corinthians conseguiu renovar, e vejam só, o Corinthians renova no valor de 500 mil euros, que é quase nada, né, para um volante de 27, 28 anos, que é titular do time. A gente está falando de 500 mil euros no futebol, não é nada mesmo. E o Corinthians não pagou nem os 500 mil euros da temporada passada, nem desse ano. Está devendo ao Shakhtar esse valor. Eu não sei como é que o Shakhtar aceitou tudo isso, mas é que tem a vontade do atleta. E o atleta não quis se transferir para o Flamengo. Optou por ficar no Corinthians. O Shakhtar, então, renovou o seu vínculo por mais um ano, até por uma garantia, e o Corinthians vai ter, pelo menos, ele até o final da temporada. Se chegar ao final do ano e o Corinthians quiser comprá-lo, tem a opção de compra, e isso sempre esteve no contrato, né? O Corinthians até podia cobrir esses 6 milhões de euros, dificilmente o faria, mas aí o Maicon optou por permanecer emprestado até o final do ano, e o Flamengo aceitou de boa, do tipo assim, tudo bem, a gente quer jogadores satisfeitos aqui, não queremos um jogador forçado, então tá tudo certo, ele resolveu ficar no Corinthians. Claro que também tem outras questões, a família do Maicon está adaptada a São Paulo, ele tem uma perspectiva muito interessante no time titular, de crescer esse ano,
quem sabe até voltar para a Europa num outro mercado, disputar, sei lá, a seleção brasileira, não sei. Ele está vivendo um grande momento e tudo depende do momento do seu clube. E a gente sabe como ele é um cara que ama o Corinthians, como ele veste as cores do Corinthians, como ele quer dar certo e como ele estava chateado com tantos momentos ruins que o clube passou no ano passado. Mas realmente chama a atenção. Estamos falando de uma das forças do continente que chegou com valores oferecendo ao seu clube detentor e ele mesmo emprestado ao Corinthians disse: não, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira, eu vou permanecer aqui, obviamente com algumas condições, e agora o Corinthians vai ter que pagar aquilo que deve ao Maicon, e deve a vários jogadores, né? Inclusive alguns atletas que já saíram do clube, precisa, não tem como, né, arcar com esses custos, mas eu acho que vai sair barato, porque se o Corinthians ao perder o Maicon, se perdesse o Maicon, teria que ir ao mercado buscar um jogador desse quilate, com essa idade, e com a janela fechando na quinta-feira. Seria impossível contratar um jogador próximo do que o Maicon hoje representa para o Corinthians em termos de um filho do terrão, em termos de qualidade técnica, em termos de polivalência no time, em termos de um cara já adaptado, enfim, seria um prejuízo sem tamanho. Que bom para o torcedor do Corinthians, para o Maicon, para o Corinthians, para todo mundo que ele tenha ficado. Gente, vamos falar o seguinte, o Matias Rojas, como todo mundo sabe, eu até não atualizei essa situação antes, o Augusto Melo, depois do jogo contra o Santo André, falou na zona mista sobre a situação dele, né, que não teve acordo, não teve conversa, né, isso estava em contrato, que se o Corinthians atrasasse uma das parcelas em relação ao parcelamento desses direitos de imagem atrasados, que estavam em 5 milhões de reais, e o próprio Augusto já revelou que eles estão em 8 milhões de reais, essa dívida com o Rojas, o jogador colocou em contrato que se houvesse um atraso, ele tinha a prerrogativa de ir embora, e foi o que ele fez. Segundo o Augusto, ele também tinha problemas particulares, que ele não quis nem conversar em relação a isso, então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo nos bastidores. Eu imaginei que não fosse só o atraso, como se o atraso fosse pouca coisa, não é. Eu já falei também, não devemos normalizar isso, mas é porque não é comum. O jogador não recebe aqui, não recebe ali. A gente acabou de falar do Maicon, que tem 11 parcelas atrasadas do direito de imagem. Infelizmente é algo corriqueiro, infelizmente. E isso se negocia para ali na frente o jogador receber. Na primeira vez que o clube atrasa um parcelamento, o jogador ir embora, eu imaginei que tivesse algo mais. E teve, segundo o Augusto, alguns problemas familiares, particulares, enfim, e com isso ele já estava no Paraguai. A questão é, o clube agora está tentando um acordo com os empresários para que ele não vá até a FIFA, que ele não cobre o contrato inteiro, que ele não cobre um valor muito oneroso, né, porque já vai ser muito dinheiro, e também para que isso não cause um transfer ban, porque se a FIFA punir o Corinthians não vai poder contratar ou inscrever jogadores nas próximas janelas. Então tudo isso pode atrapalhar. O Corinthians está tentando um acordo de pagamento ao que deve, ao que tem para pagar ainda no contrato, para que não haja nenhum tipo de rescisão litigiosa, e aí o Corinthians consiga seguir a sua vida e o jogador também. Tem uma proposta, pelo menos uma intenção, não é uma proposta oficial ainda, do Inter Miami, vejam só, time de Lionel Messi e Luizito Soares e Sérgio Busquets e toda aquela turma que está jogando por lá. Eles estão interessados no Matias Rojas, mas estão aguardando que o jogador se libere. Ele ainda não se liberou, ele ainda não assinou a rescisão, precisa realmente resolver esse acordo para que o Inter Miami consiga formalizar uma proposta e aí contratar o jogador que está livre no mercado. Eu até questionei aí recentemente, né, mas onde o Rojas vai jogar? Porque assim, pela bola que ele apresentou no Racing, não no Corinthians, evidentemente, ele teria mercado, inclusive no futebol brasileiro, mas ele ganhava, né, no Corinthians um salário acima de R$1 milhão. Quem estaria disposto a pagar por um jogador que não performou no Corinthians? E deixou a camisa 10, inclusive, do Corinthians, né? Enfim, o Miami se interessou, tem até a metade de abril para poder formalizar essa proposta e está aguardando essa rescisão contratual. O Corinthians vai ter que se entender com o Rojas, seja agora, seja na FIFA, seja na Justiça, enfim. Ônus e ônus. Matias Rojas não joga mais com a camisa do Corinthians e agora ficou o boleto, né? Ficou a promissória, não vai ter o que fazer. E aí, o que vocês acharam dessas informações todas? Fiquem ligados, inscrevam-se no canal, porque é só uns dias, tá, gente? Só até domingo. Segunda-feira eu já volto ao meu expediente normal, mas enquanto eu estiver fora, eu ainda seguirei abastecendo o canal, não deixarei vocês desabastecidos e por isso preciso que você se inscreva, deixa o like no vídeo, eu volto na próxima ou a qualquer momento. Valeu, tchau!